Hoje eu vou te mostrar na prática onde é que vai ser o meu aporte dessa semana. Bora lá! Fala pessoal, sou Pedro Guedes, criador do canal. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês, caso você queira aprender a fazer uma análise completa de investimentos e, claro, saber montar sua carteira por conta própria, com independência, sabendo o que está fazendo de uma forma lucrativa e rentável por longo prazo, toca no primeiro link da descrição, que é exatamente o link do meu e-book, que eu vou te ensinar do zero ao avançado como você monta sua carteira de investimentos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na primeira semana de abril, eu quero fazer o meu primeiro aporte ali da semana e vou dedicar o aporte dessa semana ao exterior, que é exatamente onde eu venho aportando nos últimos meses. Sinceramente, eu ainda continuo aportando desde outubro, novembro do ano passado. E quais são os motivos que estão me fazendo ainda investir no exterior, que estão me fazendo aportar lá? Primeiro de tudo é que a taxa de juros norte-americana, ou seja, a taxa Selic deles, a Fed Funds Rate, ainda está no patamar ali de 5,25 a 5,5 no patamar elevado. E pelo que tudo indica, ainda vai continuar nesse patamar mais do que o mercado esperava. Como vocês podem ver na tela, eu estou mostrando o índice de preço ao consumidor pessoal, mais conhecido como núcleo do PCE, que essa é a métrica de inflação mais utilizada pelo Fed, que é a autoridade que comanda os juros lá nos Estados Unidos, para tomar suas decisões sobre o que é que ele vai fazer com o seu dinheiro. E como a gente pode ver, basicamente ali em fevereiro a gente teve um valor de 0,3, bem em linha com o esperado, mas ainda assim a economia não está mostrando sinais de que está arrefecendo. Ela ainda continua em patamares altos. Isso quer dizer que, por mais que a taxa de juros esteja alta, não fez efeito suficiente ainda dentro da economia real. Então, é muito provável que o Fed continue ainda por mais alguns meses com a taxa de juros nesse patamar, para que ele venha poder baixar os juros lá fora. Quando a gente olha para as expectativas do mercado, a gente vê que na próxima reunião, que vai acontecer no dia 1 de maio, 97% do mercado aposta que vai ficar entre 5,25 e 5,5, que isso já está bem precificado, tá? Na reunião no dia 12 de junho, a gente tem que 61% dos investidores acreditam que vai cair para 5,25 a taxa de juros americana, vai ter o primeiro corte. E quando a gente vai para a reunião de julho, a gente tem mais que 70% acredita que esse corte vai acontecer. O que eu quero dizer com isso é que até junho, basicamente, a gente não vai ter nenhum corte de juros nos Estados Unidos. Ele vai continuar nesse patamar que se encontra atualmente. Então, teremos juros altos ainda por alguns meses lá fora. A grande dúvida é para saber quando que o Fed vai começar a cortar juros, porque que ele vai cortar a gente sabe que vai. A gente só não sabe o quando que isso vai acontecer. Muito do mercado espera ali para junho, julho, e eu vejo algumas outras pessoas ali ainda cogitando a reunião seguinte em setembro, tá? Eu acredito que vai ser na reunião de junho, julho, ali entre essas duas reuniões, mas vai depender um pouco da economia, de como é que ela vai se comportar, se ela vai começar a arrefecer, vai esfriar um pouco, ou se ainda vai continuar bastante aquecida. Então, dado algum desses indicadores, eu permaneço na minha estratégia de continuar investindo lá no exterior em renda fixa. No último aporte que eu mostrei aqui no canal, eu aportei no TLT, que basicamente é o que eu venho fazendo desde outubro, novembro, como eu falei, comecei a comprar o TLT nesses valores de 83, 84 dólares, fui comprando ao longo dos meses e como a gente pode ver recentemente o TLT ali, ó, deu uma queda bem significativa e tá ali nos seus 92 dólares, tá? Então, um dos meus aportes vai ser no TLT. Então, eu vim aqui na corretora, selecionei o preço de 92 dólares e 7 por cada título. Estou comprando 14 títulos. Isso vai dar uma ordem ali de 1.200 dólares e acabei de enviar a ordem, tá? A ordem foi parcialmente executada. Como eu estou no pós-mercado, o mercado já fechou. A liquidez é menor, então ainda vai demorar mais um pouquinho para poder ser totalmente executada. E esse ETF eu acabei de comprar, ele é o TLT. Ele é um ETF que vai comprar títulos norte-americanos de juros para 20 anos ou mais, ou seja, ele compra títulos pré-fixados do governo norte-americano, seria basicamente o nosso tesouro pré-fixado, só que para mais de 20 anos. Pedro, por que para mais de 20 anos? Você quer segurar o título para mais de 20 anos? Não, tá? Eu faço isso simplesmente para pegar o movimento no qual, quando as taxas de juros tendem a cair, o preço do título tende a subir. E se você quer entender mais do porquê eu estou comprando esse ETF, eu fiz um vídeo explicando simplesmente todos os motivos que eu venho aportando no mercado exterior nesse ativo desde outubro. Eu vou deixar o link no card aqui em cima, tá? Tá gostando do vídeo até aqui? Já deixa o like e se inscreve no canal. Bora continuar o vídeo. E o outro ativo que eu vou comprar é o SFR, tá?
Quando a gente olha pelo gráfico de velas, né, a gente consegue perceber que está muito ruim esse gráfico, mas é porque a gente vai ver o gráfico diário, fica muito melhor, tá? Quando a gente pega um gráfico diário, Pedro, por que você está comprando basicamente um ativo, né, um ETF, que ele sobe e desce o tempo todo, tá? Se a gente olha um período de 5 anos, a gente consegue ver que quando os juros começou a subir, ele começou a ter uma valorização nas suas cotas. Uma coisa muito relevante, que isso aqui poucos investidores conhecem, mas deveria conhecer, né, é que esse ETF é um ETF que paga dividendos lá fora, é um ETF que vai comprar taxa de juros americana, vai comprar a Selic americana. Mas não é isso que eu quero que vocês saibam, tá? Se vocês param para perceber, ele é um ETF que sobe, 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 sobe e cai. Sobe, sobe, sobe e cai. Pedro, por que ele mantém esse comportamento de que fica subindo, subindo, subindo e cai? É simplesmente porque ele é um ETF que paga dividendos mensalmente. Pedro, seu foco começou a ser dividendos? Não. Eu estou focando em comprar juros americanos porque eu vejo que nesse patamar de 5,25, com o dólar subindo, que o dólar já passou à beira dos R$ 5,05, a recompensa ao prêmio norte-americano está valendo, tá? Mas, Pedro, no Brasil a gente está com a taxa Selic de 10,75. Por que você vai investir em um ativo que está te pagando 5,25, 5,5? É simples, porque se o dólar começar a subir, o meu ganho não vai ser de 5,5. O meu ganho vai ser 5,5 mais a valorização do dólar. E eu não estou comprando dólar a um preço de 5. Eu comprei dólar 4,70, 4,80. Então, perceba que só nessa valorização de 4,80 para cá, eu já ganhei uma boa rentabilidade. E quando eu fiz câmbio, eu comprei o dólar 4,80. E como vocês podem ver na tela, o dólar atual está sendo cotado a R$ 5,05. Se você pega essa diferença, ela já dá 5% desde que eu comprei. Então, olha só, 5% desde que eu comprei, com mais 5,5%, basicamente 10,5% de rendimento. É a taxa Selic que ela paga em um ano, eu já consegui basicamente aqui em dólar. E perceba que se o dólar subir mais um pouco, meu rendimento fica até maior que taxa Selic, né? Comprar Selic no Brasil. Fora que a projeção de Selic no Brasil é de cair para 9% até o final do ano. E é por isso que eu estou comprando taxa de juros americana. Pedro, mas quando a taxa de juros cair, sim, quando ela cair, eu pego esse dinheiro e invisto em outro ativo, tá? E bolsa americana, Pedro, você está comprando bolsa americana? Eu comprei lá atrás, antes de dar aquela pernada de alta. Agora eu estou só surfando os lucros. Então você realmente tem que entender de ciclos econômicos para poder ali estar sabendo onde investir. Se você vai comprar basicamente bolsa americana no momento atual, você que nunca investiu, está fazendo um aporte grande em bolsa americana, pense que a economia ela não está arrefecendo ainda, a economia ainda está forte por lá. O Fed está adiando fazer esse corte de juros. Então, com taxa de juros americana alta por mais tempo, o prêmio da bolsa não vai ser tão grande. Por quê? Porque vai compensar muito mais você investir em taxa de juros do que você ir para a bolsa, porque o pagamento de renda fixa lá vai estar muito melhor, porque o pagamento vai estar compensando. Então, você tem que entender o básico de economia, o básico de ciclos econômicos para saber onde alocar. No momento, eu não estou alocando em bolsa lá, porque já fiz minha alocação no passado, agora estou só surfando as altas. E mais uma vez voltando, por que o ETF ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce? Simplesmente durante esse período de alta que vocês podem ver na tela, é um momento exatamente que ele está acumulando os dividendos, né? Ele está simplesmente recebendo juros do seu rendimento, porque o SFR é um ETF pós-fixado, é um ETF que rende taxa de juros norte-americana. Dessa forma, o que vai acontecer é que nesse período que ele está subindo, é exatamente ele acumulando a taxa de juros, quando o ETF paga o dividendo, ele cai. E depois continua e cai. E se você não sabia disso, você deveria saber, porque dividendos, ele sai do preço, tá? Todos os dividendos, eles saem do preço do ativo. Então, como esse ETF ele rende taxa de juros, e a taxa de juros está linear no momento, 5,25, ele rende juros, paga os dividendos. Rende juros, paga os dividendos que saem do preço, tá? Então, é muito importante você entender isso. E simplesmente voltando aqui na corretora, eu vou mandar uma ordem de 60 unidades a um preço de $50 e acabei de enviar a ordem, acabou de ser executada, já foi totalmente completa, tá? Então esses foram os meus 2 aportes para esse começo de abril para a primeira semana. Ao longo da semana eu vou fazendo outros aportes, se eu ver algumas outras oportunidades, eu venho aqui e trago para vocês, mas o meu aporte para essa primeira semana de abril foi no exterior, comprando tanto ETF
pré-fixado quanto pós-fixado lá no exterior. Lembrando, se você quer aprender a fazer uma análise completa de ativos e, claro, saber montar sua carteira por conta própria, com independência, entender de ciclos econômicos, entender onde investir, então toca no link da descrição, tá o link do meu e-book, que eu te ensino passo a passo para você montar sua carteira de investimentos de forma prática, sabendo o que você está fazendo. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, que isso ajuda muito, e até o próximo vídeo.